criação artística acompanha a humanidade há milénios. É uma forma do ser humano expressar sentimentos, pensamentos, retratar acontecimentos ou contar histórias. Neste episódio vamos falar sobre a evolução da arte ao longo da história da cultura ocidental. Chamo-me Leandra Moraes, sou música, professora e fundadora da produtora cultural Black Dress e este é o programa Cultura para quem tem pressa. Um programa para falarmos sobre cultura e arte de forma simples e rápida, realizado com a soberania do Povo TV e com o apoio da comunidade Cultura e Arte e do Canal Central. À semelhança do termo cultura, definir arte é um desafio, pois pode ser entendida de diferentes formas. É difícil delimitar a sua abrangência, pelo que definir algo como obra de arte fica sujeito ao conhecimento e opinião de cada pessoa. A arte pode ser entendida como uma criação ou uma expressão sentimental, sensorial, intelectual, criativa e estética do ser humano, consubstanciada tanto na criação de objetos como de performances. Além disso, o termo assume definições que se estendem desde a designação de uma habilidade até a um ofício. A arte é um reflexo da cultura e época em que está inserida. Também isso faz com que a sua definição seja mutável e varie consoante o tempo e espaço. Segundo o conhecimento histórico que possuímos, é possível concluir que a criação artística acompanha a humanidade há milénios. Da pré-história, chegaram até hoje vários exemplos de arte rupestre ou artefactos feitos de osso que se assemelham a flautas. A arte de civilizações da Antiguidade Clássica era fortemente marcada pelos aspectos mais importantes da cultura de então. No caso da egípcia, era a morte. Desta civilização, com mais de 2000 anos, ainda é possível observar algumas esculturas e pinturas em vários museus. Esta estátua, que se julga ser uma representação de Cleópatra, está em exibição no museu em São Petersburgo. O busto de Nefertiti encontra-se no Museu Egípcio de Berlim. Os túmulos e sarcófagos permitem também observar pinturas egípcias. No Museu do Louvre, em Paris, encontra-se a estátua de Vitória de Samotrácia, uma memória da imponente civilização grega. O teatro, principalmente a tragédia e comédia, ganhou especial relevância durante esta civilização. Chegaram até aos nossos dias as obras de alguns autores como Sófocles, Eurípides e Ésquilo. Ainda é possível visitar as ruínas de alguns anfiteatros gregos, como é o caso do Teatro de Herodion, em Atenas. Do Império Romano ainda resiste o imponente Coliseu de Roma ou a estátua de Marco Aurélio, que está nos museus dos Capitolinos. Desde a queda do Império Romano, no século V d.C. até ao século XV, período que ficou conhecido como Idade Média, a criação artística foi fortemente marcada pelas estritas regras da religião cristã. A música deste período estava subejamente associada à religião, como é exemplo disso o canto gregoriano, e também à tradição popular com o trovadorismo, canções interpretadas pelo trovador, acompanhado normalmente por alaúde. A partir de meados do século XV, inicia-se a Idade Moderna. O início desta é marcado pela recuperação da filosofia das civilizações da Antiguidade Clássica greco-romana e pelo renascimento de valores humanistas e antropocentristas. E claro, as artes passaram a refletir esta mudança. Assim surge o período do Renascimento. A procura da harmonia, da simetria e do equilíbrio são traços da criação artística desta época. Uma das obras mais icónicas do Renascimento é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, hoje em exibição no Museu do Louvre. São também célebres as pinturas de Miguel Ângelo na Capela Sistina, como o fresco A Criação de Adão, ou a sua famosa escultura La Pietà, que se encontra na Basílica de São Pedro, no Vaticano. É neste período que surge a imprensa, devido à importante invenção da prensa por Gutenberg, que revolucionou o acesso à informação.
A música, paulatinamente, também sofreu uma grande alteração durante este período, passando disto para isto. Entre os séculos XVI e XVII, o Renascimento desenvolve-se para o Barroco, um período mais exuberante, ostensivo e intenso, no qual se assistiu a mudanças sociais e ao desenvolvimento de uma nova concepção do mundo. A arte desta época era mais emocional e exagerada, como esta pintura a óleo de Caravaggio, a Medusa. Se entrares numa catedral e encontrares talha dourada, é muito provável que seja do período barroco. Um dos mais célebres compositores da época barroca é Johann Sebastian Bach, que estamos a ouvir em música de fundo. A música barroca é facilmente identificável por causa deste instrumento, o cravo, que tem este som. É em meados do século XVIII que ocorre a transição para a idade contemporânea. Começa então o período clássico, ou neoclassicismo, que surge para contrariar as tendências exageradas do barroco e renovar a harmonia, a racionalidade e o realismo. A arte assume contornos mais formais e simples, procurando a beleza das formas. Este período foi muito influenciado pela ascensão da burguesia. No clássico ou neoclássico surgem nomes tão sonantes como Mozart, que estamos a ouvir, e mais tarde Beethoven. Na pintura podemos destacar Jacques-Louis David. Esta é a sua célebre obra A Morte de Marat, hoje em exibição em Bruxelas. Continuamos no próximo episódio. Antes de me despedir, deixo algumas sugestões culturais para as próximas semanas. Durante os domingos de junho decorrerá o Circuito de Arte São Sete na Eira, um cruzamento entre música erudita e jazz, artes visuais e poesia com a gastronomia e vinhos da Bairrada, junto à Pateira, na Eira do Pato ao Gado. No dia 3 de junho poderás assistir ao espetáculo multidisciplinar Da Minha Aldeia Vejo Quanto da Terra se Pode Ver no Universo, no Cineteatro de Estarreja. Nos dias 4 e 5 de junho, no Centro de Artes de Águeda, poderás assistir gratuitamente ao espetáculo do clown Rui Paixão, Kinski Roy de Ratz. No domingo 12 de junho, decorre o espetáculo Mozartini, destinado a crianças. Até dia 5 de junho, é possível visitar a Feira do Livro de Aveiro. Na rúbrica Filmes das Nossas Terças, no Teatro Aveirense, poderás assistir a Nitram no dia 14 de junho.